Imagine você que está se agarrando com sua amada ou com seu amado e de repente a situação começa a ficar um pouco mais picante e o sentimento de desejo começa a ficar à flor da pele. E aí vocês começam a querer praticar seus atos libidinosos. Mas antes que vocês comecem a praticar seus atos mais sacanas, vocês decidem usar um método contraceptivo. E claro, né, que é para não engravidar e também não pegar nenhuma doença venérea. Então, você vai lá, abre as pernas de sua amada e vai colocar lá o método contraceptivo. Então você pega lá fezes de crocodilo, mel, bicarbonato de sódio e um pouco de goma. Esse era um dos métodos contraceptivos que existia naquela época. E acreditem, existem outros métodos muito mais icônicos. Bom, eu me chamo Abner Júnior e esse aqui é o canal The Origin. E hoje eu vou falar para vocês a origem da camisinha. Métodos contraceptivos e preservativos é uma das coisas que os povos de antigamente já se preocupavam. E qual povo inventou o primeiro método ou deu seu pontapé inicial é algo muito debatível. Mas vamos ver aqui quais foram as primeiras nações a fazerem esses primeiros métodos. Um dos primeiros povos que podemos dizer que começaram a produzir esses métodos contraceptivos foram os chineses. Por isso que todo mundo engravidou nessa época, veio da Shopee, não presta, sabe? Corta essa parte. Eles utilizavam um envoltório de papel de seda, untados com óleo, ou seja, era como se fosse um lubrificante. Já os japoneses, eles utilizavam algo não muito confortável, pois o acessório era feito de casco de tartaruga. Porra, pera aí, não, pera. Na moral, Cara, eu não tô mentindo. O cara vai amarrar um bagulho duro assim pra colocar. Mano, não dá. Isso é verdade, mano, isso é verdade. Vou testar em casa. Já os egípcios, desde 1850 a.C., utilizavam métodos contraceptivos. As mulheres colocavam em suas vaginas... Eu parei onde mesmo? Em suas vaginas, né? Uma série de produtos para bloquear ou matar os espermatozoides. Elas utilizavam fezes de crocodilos por possuírem pH alcalino, tal qual os espermicidas da atualidade. Além das fezes, tinham também gomas, mel e bicarbonato de sódio. Já os homens, eles utilizavam lá os protetores para pênis, confeccionados a partir de linho ou de intestino de animais. Porém, tais protetores não tinham aquela função durante o ato sexual, e sim, eles utilizavam isso durante as caçadas, para proteger de picadas de insetos e também de galhos pontudos. Já os gregos, na mitologia grega, apresentaram a camisinha para o ocidente. O rei Minos, ele era filho de Zeus e da Europa, e o Minos era casado com uma mulher chamada Pasífae. Por obra de Pasífae, Minos acabou ejaculando lacraias, escorpiões e cobras. E Minos era um cara muito amante das mulheres, ou seja, tinha dezenas de amantes. E como ele tinha essa condição que toda vez que ele ejaculava saía essas pragas dele, toda vez que ele se deitava com uma amante, elas acabavam falecendo. E com isso, Minos não poderia ter filhos, a não ser com Pasífae, que era a única que era imune a essa maldição que ele tinha. Isso aí aguentava picado. Não, essa aí aguentava até mais coisa do que picada. Minos, no entanto, se apaixonou por Pócrates. Bom, para evitar que ela falecesse quando ela fosse se deitar com Minos, ela colocou em sua vagina uma bexiga de cabra. Ou seja, quando Minos ejaculava, os monstros ficavam aprisionados naquela bexiga e com isso Pócrates não morreu e Minos voltou a ter filhos. A mitologia grega é um dos assuntos que vocês gostam muito. Eu já toquei nesse assunto algumas vezes aqui no canal. Mas não se preocupem, futuramente a gente vai fazer uma série só sobre eles. Bom, ainda falando sobre os gregos, existem alguns manuscritos históricos que falam que possivelmente eles faziam bexigas natatórias de peixes e bexigas de cabras, como forma de método contraceptivo. Já no século II a.C., os romanos começaram a utilizar esses envoltórios, produzidos a partir de intestino de cordeiro e bexigas de cabras para poder se protegerem de doenças sexuais. Os romanos acreditavam que essas doenças eram castigo da deusa Vênus, que era a deusa do amor. Posteriormente, teve seu nome dado por essas doenças, que hoje a gente conhece como doenças venéreas. Já na França, no século XVII, as menções sobre o uso de camisinhas aparecem, porém o intuito não era de controlar os filhos que nasciam naquela família. A grande preocupação era para poder evitar os infortúnios financeiros, até porque naquele tempo tinha muitos filhos bastardos, ou seja, muita gente estava fazendo sacanagem fora do casamento. E lá na França, naquela época, as camisinhas eram feitas de veludos de seda, só que naquela época eram vendidas de maneira clandestinas. Até porque a igreja proibia o uso de camisinhas. Uma curiosidade aqui que vale ressaltar para vocês é que em A Filosofia na Alcova, escrito em 1787, o Marquês de Sade
recomendava o uso de camisinha em seus textos. Naquele tempo, os preservativos eram feitos de sacos de animais. O objetivo era evitar as consequências das orgias, ou seja, evitar de pegar uma bela de uma doença. Na mesma época, ele tinha seu maior inimigo, que desestimulava o uso de camisinhas, e era de uma pessoa muito inesperada, que era Giacomo de Casanova. Seu nome? É. Giacomo de Casanova. Giacomo de Casanova. Das Ilhas de Casa Velha. Que era o lendário conquistador italiano. Ele falava que o artefato era incômodo demais, e ele disse a seguinte frase: "Jamais me valerei de uma pele morta para provar que estou vivo." Mesmo assim, Casanova ele se rendeu à camisinha. Depois de ter pegado 11 vezes sífilis, ele decidiu usar a camisinha. Uma das primeiras descrições oficialmente feitas por um médico sobre os preservativos ocorreu em 1564, quando o médico e cientista italiano Gabriele Falloppio descreveu uma bainha de linho como uma das formas de se precaver contra a sífilis. Durante o século XVI, a disseminação de DST assolava por toda a Europa, o que fez com que Falloppio buscasse uma solução. A bainha era, na verdade, um forro de linho, que era do tamanho de um pênis, embebido de ervas, que era denominado de morbo gallico, termo encontrado em um artigo científico escrito pelo cientista em 1564. Neste documento, ele descreve as suas observações. Ele disse a seguinte coisa: "Eu tentei a experiência em 11 centenas e chamo o Deus imortal para testemunhar que nenhum deles foi infectado." Pouco tempo depois, outros textos franceses relatam o uso de um sachê peniano feito de tecido de animal, e era usado para poder combater o mal napolitano, nome dado para sífilis pelos franceses, que por coincidência os italianos chamavam de mal francês. Já lá para o final do século XVI, os preservativos começaram a ser embebecidos em soluções químicas, e depois eles eram secados, e que com isso deram origem aos futuros espermicidas modernos. Outro cara que foi muito importante para a criação da camisinha foi um médico chamado Dr. Condon. Ele era um médico da corte inglesa, lá dos Charles II, que viveu lá pro século XVII e tal. E o apetrecho era feito de estripa de cordeiro. O nome camisinha surgiu através de um esforço feito naquela época em que a sífilis assolava toda a Europa. Esse termo surgiu possivelmente no texto de William Shakespeare. Ele era um dos atores que mais bem compreendiam as relações interpessoais dos seres humanos. Ele chamava aquele apetrecho que protegia o pênis de luva de Vênus, que em português se chama mais ou menos de camisa de Vênus, que a partir daí começou a surgir aquele nome carinhoso de camisinha. É muito sem graça essa piada, bicho, na moral. Uma das coisas que você deve ter notado é que geralmente todas as camisinhas que eu falei agora eram feitas de tecido de animal ou de tecido vegetal. Quando era de tecido animal, muitas vezes era de estripas de animais ou de suas partes erógenas. Somente em 1839 que veio surgir a camisinha feita de borracha. Imagina só apagar da existência um espermatozoide. E o cara que criou isso foi o Charles Goodyear. Até porque foi ele que descobriu o processo de vulcanização da borracha, onde deixou a borracha muito mais maleável. Porém, naquela época, as camisinhas feitas de borracha eram grossas e muito caras, e que diversas vezes eram usadas até o elástico quebrar. O cara usava a mesma camisinha umas 30 vezes, se o elástico não quebrava, nunca trocava, entendeu? Mano, eu ainda uso também a mesma, desde sempre. É, por isso que tu tá quase morrendo de doença aí. Mesmo com o advento da camisinha de borracha, somente lá pra 1910 que essa porra do cachorro parou de latir. Mesmo com o advento da camisinha de borracha, as pessoas só pararam de usar de camisinha de tecido de animal só lá pra 1910. Ainda se tentou usar uma bexiga de natatória de peixes, porém não vingou. Em 1930, as indústrias de camisinhas começaram a inovar. Elas começaram a utilizar agora não somente da borracha, mas como também de látex, onde ficou mais fina e era uso descartável. Lá em 1961 surgiu a pílula anticoncepcional, que fez com que a camisinha caísse em desuso direto. Ou seja, quase ninguém usava camisinha. Isso contribuiu para que houvesse naquele período lá a crise do petróleo. A camisinha só foi ganhar novamente sua popularidade só lá para a década de 80, porque nesse período começou a ter a epidemia de AIDS. Para vocês terem uma ideia, estima-se que por ano são fabricados mais de 5 bilhões de camisinhas. Bom, e o que você não sabe é que o que mais existe são mais diversas variáveis de camisinhas. Pequenas, grandes, confortáveis, grossas, algumas mais sensíveis, outras não.
Porém, talvez um dia eu falo sobre essas variantes das camisinhas em outro vídeo. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, comente aqui embaixo, tá bom? E se você tem alguma ideia para algum vídeo, você pode colocar aqui, que nós vamos anotar, beleza? É isso, tamo junto, ó. Até mais.